Bom dia, queridos, paz do Senhor Jesus, amém? Graças a Deus. Mas a tâmara, irmão, está em promoção. Eu peguei lá no Ceasa, o pacotinho está R$6. Por isso que eu estou trazendo para a igreja, né, irmão? Porque lá nós somos periferia. Periferia não pode ficar comprando coisa cara, irmão. Mas glória a Deus pela vida do pastor Sandro, sua esposa, da sua casa. Essa igreja, irmão, que está cada vez mais bonita. Esses dias eu vim buscar um som aqui, que eles doaram para a gente lá para a igreja nossa de Alfenas. E aí eu olhei a igreja e falei, está cada vez mais bonita. E o reino é assim, nós trabalhamos com excelência. As questões de Deus, elas se dão com excelência. Então glória a Deus por isso. Minha esposa Juliana está ali, né? Minhas filhas, eu tenho gêmeas, estão dormindo. Falou, pai, hoje a gente não vai no culto de manhã não, nós vamos só à noite. Elas têm 14 anos, trabalham na mídia. Hoje elas não estão na escala da mídia. Então falou, pai, nós vamos ficar dormindo hoje. Nós vamos no culto da noite. Então glória a Deus, né, por aquilo que Deus está fazendo no nosso meio. E um prazer estar aqui ministrando para você. E está 41 minutos, que Deus me ajude ali, viu? Em nome de Jesus. Abra sua Bíblia, por favor, em Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 5. Evangelho de Lucas, capítulo 5. Irmão, esse pastor de vocês é profeta, hein? Ele esteve conosco lá e ele liberou uma palavra que estremeceu a igreja agora lá. Porque ele falou que no ano por vir agora, 2025, né? Pessoas segurariam no seu colo uma criança, um filho. E os nossos pastores auxiliares lá, o pastor João, com 51 anos, e a pastora Kelly, com 40, ficaram grávidos. Falei, sangue de Jesus tem poder. Uma filha já de 24, 20 e poucos anos, né? E aí ficaram grávidos agora. Eu falei, Jesus amado, esse homem está demais. Orou lá, deu uma palavra e já veio, e ela ligou, mandou uma mensagem falando assim, ó, meu, aquela palavra liberada do pastor Sandro entrou que nem uma flecha aqui em casa. Eu falei, meu Deus do céu, ele que libera uma palavra para minha esposa que eu pego ele. Irmão, já pensou nessas alturas do campeonato? Jesus. Falei para minha esposa esses dias, falei assim, ó, ela falou que não estava bem. Eu falei assim, você não está grávida não, né? Falei, se tiver, eu estou aqui na Anguera, meu filho, eu nem volto para casa. Eu vou embora direto. Eu sumo do planeta, porque nessas alturas do campeonato, né, mas o filho é bom, né? O filho é bom, é uma dádiva do Senhor, mas o Senhor tem nos dado filhos na igreja, né? E eu não quero mais o filho biológico, eu quero agora, nós estamos cuidando de filhos espirituais lá, e esse é o desejo do coração de Deus também, eu penso, para as nossas vidas. Lucas capítulo 5, versículo 1, olha o que diz o texto, mesmo sentado, em reverência à palavra do Senhor, diz assim o texto: certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhes que afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Versículo 4. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais profundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu que está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro lado para que fizessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito.
como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócio de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante vocês serão pescadores de homens. E eles arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Feche seus olhos mais uma vez, vamos orar ao Senhor. Senhor bendito, nós te louvamos, te agradecemos por esta manhã, por esse tempo, pelas portas abertas da igreja. Obrigado por tudo o que foi falado aqui já, pelas canções, pela adoração, pela oferta, pelo dízimo, meu Pai. Entendemos que esse tempo é de total relevância, onde nós abrimos a Tua palavra e pedimos ao Senhor que venha falar com o Teu povo, que eu seja só um instrumento, só um vaso nas Tuas mãos, que o Teu nome seja bendito e glorificado. Essa é a oração que eu faço, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Queridos, o tema da mensagem desta manhã, baseado naquilo que vocês estão vivendo nesses dias, ao qual foi me dada a missão de falar, vocês estão falando sobre profetizar, profetizando sobre 2025, e o tema intitulado para esta manhã é: pare de lavar as redes. Você poderia falar para alguém que está perto de você: pare de lavar as redes. Vai, irmão, só para acordar aí: pare de lavar as redes. Eu sei que tem irmão que odeia isso, e eu também detesto essas coisas de fala para o teu irmão do lado. Eu também não sou muito disso não, viu, irmão? Mas domingo de manhã às vezes pego uns irmãos meio dormindo ainda, então é mais para acordar. Louvado seja o Senhor. O texto que acabamos de ler, ele revela que quando Jesus veio até o outro lado, à margem do mar da Galileia, para chamar aqueles que seriam os seus primeiros discípulos, ele encontra ali Pedro, Tiago e João, voltando de uma noite intensa de trabalho, frustrados, decepcionados com o resultado do seu trabalho. Depois de pescar uma noite inteira, não houve resultado algum na pesca. E vocês conhecem bem esse texto, ele é muito conhecido na Bíblia. Depois de tanto pescar, depois de tanto trabalhar, nada deu certo. As estratégias tomadas naquela noite, toda a experiência que eles tinham como pescadores, não foram suficientes para trazer sobre aquela rede peixes. Os peixes significavam o sustento deles, o alimento deles. A importância de pescar era a importância da sobrevivência. Então não era um hobby, porque tem alguns que gostam de pescar. Tem alguém aqui que gosta de pescar? Irmão, eu gosto de pescar, mas só se for com rede. Porque o sanguíneo, ao extremo, não tenho paciência de ficar com uma vara na beira de um barranco, esperando o peixe fisgar. Certa feita eu fiz isso, e alguns irmãos chamaram para tranquilizar: pastor, vamos ter um período tranquilo, de refrigério. Irmão, eu saí estressado da pescaria, porque eu não peguei nada, os irmãos não pegaram nada. E aí depois de passar um dia, eles assim: pastor, vamos para o outro barranco. Eu disse: irmão, os peixes estão dormindo, deixa eles dormindo. Se fosse com rede, seria melhor. E eles tentaram pescar uma noite toda, e tal foi o fracasso. Peixe nenhum veio até aquela rede. E o que eles fizeram então? Foram lavar redes. Embora lavar rede fazia também parte do trabalho, era um processo da pescaria, porque lavar a rede era tirar a sujeira, tirar o mau cheiro e deixar a rede apta para a próxima pescaria. É certo que eles estavam lavando a rede totalmente decepcionados, com o sentimento de não dever cumprido, de um fracasso, de talvez entregar os pontos, jogar a toalha dizendo: olha, hoje não deu certo.
É como se a família estivesse esperando na casa para perguntar como é que foi a pescaria dessa noite. E Pedro, Tiago, João, com a cabeça baixa, dissesse: hoje não deu nada, hoje não funcionou. E talvez a mulher ia perguntar: como é que nós vamos pagar o boleto? Como é que nós vamos pagar a conta de luz? Como é que vai pagar a conta de água? A internet vai cortar. Então hoje não pegou nada. Hoje a pescaria não deu certo. E a Bíblia diz que eles estavam ali lavando as suas redes, talvez jogando a toalha, tristes, desanimados, cansados, por não levar o produto do seu trabalho. Talvez esse seja o sentimento de alguns que estão aqui, para não falar muitos. Depois de um ano corrido, e nós estamos nos últimos dias do ano, depois de correr com tantas coisas, depois de se esmerar, depois de trabalhar, fazendo tantas coisas, tem muitas pessoas que chegam ao término do ano cansados, sobrecarregados, pior, desanimados. Quantos não chegam no final do ano desanimado porque algumas coisas não deram certo, desanimado porque algumas coisas não funcionaram, porque não caminharam da forma correta. Você se esforçou, você trabalhou, foi uma jornada inteira de um ano que não deu certo. Quantas pessoas talvez oraram por um familiar o ano todo, e aí chegam no final dizendo: Senhor, eu orei o ano todo pelo meu filho, eu orei o ano todo pelo meu marido, eu orei o ano todo pela minha esposa, e eles não vieram para a igreja. Sentimento de fracasso. Pastor, eu orei por uma porta de trabalho, eu orei por uma mudança de cargo, eu orei por uma prova que eu estava para fazer e fiz, e de novo não deu certo. Tem uma irmã da igreja lá, nós temos 2 advogadas na igreja, mais uma não conseguia passar na prova da OAB, mais uma, e vai de novo. E esse ano ela foi de novo. Falei: minha filha, nós vamos orar aqui, em nome de Jesus, agora vai. E ela estava desanimada com as tentativas. Tem uma moça, uma terceira, que já parou. Ela disse: eu não vou tentar mais, porque toda vez que eu vou fazer a bendita da prova não dá certo. E graças a Deus essa irmã tentou e deu certo, e ela passou. Mas quantas pessoas tentaram num curso, numa faculdade, numa promoção de trabalho, e aí, querido, a próxima pessoa a ser chamada era você, e alguma coisa aconteceu lá que não deu certo, e mais um ano se passou e você continua no mesmo lugar. É um sentimento de desânimo. Parece que as coisas acontecem para todo mundo, mas não acontece para a gente. Quantas pessoas estão terminando o ano com esse sentimento de fracasso, de insuficiência, de cansaço na alma, no relacionamento, no ministério, financeiro. O irmão falou assim: essa vez dá, essa vez eu vou terminar o ano melhor, porque no ano passado, irmão, só misericórdia, mas não teve peru, não teve frango, não teve nada, malemar foi uma farofa. Esse ano vai terminar. Aí o irmão lutou para comprar um panetone. Deixa eu te falar uma coisa, que é a estratégia, irmão. Lá em casa, que dia que a gente comprou panetone? Ontem. Foi? Irmão, passa período de Natal. Eu gosto de panetone, mas eu entendi que comprar o panetone depois do Natal é mais gostoso, porque ele fica mais barato. Ontem nós fomos naquela fábrica de chocolate da Cacau Show em Itapevi, em São Paulo, né? Irmão,
Um amigo já tinha falado, ó, o estacionamento é gratuito, a entrada é gratuita, e ainda ganha uns chocolates lá dentro. Falei com a família, ó a programação para amanhã. Fomos lá, irmão. Nós entramos na fila do chocolate gratuito umas 3 vezes. Porque, irmão, panetone estava barato. Agora é época boa de comprar. Mas tem gente que nem panetone comprou. Terminando um ano com dificuldade financeira. As contas não fecham. E aos olhos humanos parece que nunca vai fechar. Porque tem situações que nós olhamos e falamos assim, não é possível. Isso parece que não vai acabar nunca. E nem para ser herdeiro de nada, né, irmão? Porque às vezes a gente fala, pelo menos se a gente fosse herdeiro de alguém. Aí liga um familiar distante. Você fala, ô glória, agora vai aparecer alguma coisa. No mínimo uma fazenda, um sítiozinho. Nem que for uma casa na praia. Irmão, não. Aparece que você tem que assinar um papel, porque tem uma dívida lá na família lá. Se você pode ou não ajudá-lo. Irmão, quantos não terminam um ano dessa forma? Agora, olha que interessante aqui, Deus sabendo daquilo que estava passando na mente, o cenário que estava vivendo aqui, naquele momento, a Bíblia diz que Jesus foi ter com eles, diante daquela situação trágica, o próprio Deus foi ter com eles, e é interessante analisar o texto, que a Bíblia diz lá a partir do versículo 1 do capítulo 5, certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Olha só, havia uma multidão naquele lugar, mas a Bíblia diz que Jesus teve a sensibilidade para enxergar 3 homens angustiados de uma noite de fracasso. Tanta gente no mesmo lugar, tantas pessoas no mesmo metro quadrado, e Jesus tem a sensibilidade para enxergar aquilo que outros não estão enxergando, o problema de alguém. Da mesma forma que ele teve sensibilidade para enxergar quando uma mulher o tocou, como descreve Marcos capítulo 5, a partir do versículo 24 da sua Bíblia. A Bíblia diz que no meio de uma multidão, uma mulher que tinha fluxo de sangue, que sofria há 12 anos, tocou nele. E quando ele disse, alguém me tocou, aqueles que estavam perto disseram, Senhor, tem muita gente tocando. Ele disse, não, alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Jesus tem sensibilidade diante daquilo que é problema para nós, diante das nossas necessidades. Ele nos assiste de perto e não de longe. Tem um cântico que diz, Deus é Deus de perto, não de longe. Deus é Deus de perto, Ele é Deus de longe, Ele é Deus de qualquer distância. Ele é Deus que nos enxerga, Ele é o Deus que se preocupa com cada um de nós. Ele enxerga o problema de Pedro, Tiago e João. Ele está dizendo, olha, esses caras estão com um problema. O peixe condiz com a vida deles. A pescaria é a vida deles. Eles estão com um problemão. E ele sabe que está com problema. E ele vai ter com eles. E ele vai se mostrar compassivo com eles. Querido, e tem outra coisa aqui que me chama muita atenção. A Bíblia diz lá no versículo 2: viu à beira do lago 2 barcos deixados ali. Pelos pescadores, estavam lavando as suas redes. Entrou em um dos barcos, o que pertencia a quem? Pertencia a quem o barco, gente? Simão Pedro. Eu estou lendo na versão NVI, é essa mesmo. Esqueci de falar aqui. Entrou no barco de Simão Pedro. E eu gosto demais desse texto, porque no meio das nossas dificuldades, no meio dos nossos vales, Deus se faz presente nas nossas vidas. É por isso que o salmista escreve no Salmo 23, no verso 4: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte,
tu estás comigo. Porque Ele é um Deus presente. Se Deus me permitir à noite, eu vou pregar sobre o Deus presente lá na igreja. É por isso que Isaías escreve, o profeta Isaías escreve no capítulo 43, versículo 2, dizendo: se passares pelas águas, eu estarei contigo, os rios não submergirão, o fogo não te queimará e chama nenhuma arderá em ti, porque eu sou o teu Deus, o guarda de Israel. É importante saber que Deus é conosco. É importante saber que Deus nos protege nos vales da vida. É importante saber que quando Ele nos vê em angústia, Ele nos dá a mão e nos abraça. E principalmente, Ele entra nos nossos barcos. Eu vim aqui nessa manhã para dizer que Jesus quer entrar no seu barco, ao ponto de entender o seu problema, a sua dificuldade, a sua decepção, a sua angústia, e tratar diretamente com você sobre esse assunto. Porque Deus é um Deus de intimidade. Ele quer ter intimidade com o seu filho. A pergunta é: você sendo filho quer ter intimidade com o seu pai? Para isso você tem que permitir que Ele entre no barco da sua vida. Porque às vezes é assim, Jesus está dizendo assim, ó, aponta o barco para fora, distante da margem, porque o relacionamento agora é com vocês. Agora o momento é de não estar mais com a multidão. O momento agora é de estar na intimidade com Pedro, Tiago e João, porque Ele quer tratar situações comigo e com você dentro de uma intimidade. É por isso que eu não acredito que para Deus visitar alguém precisa ter multidão. É por isso que eu acredito que para Deus visitar alguém e para Deus falar com alguém precisa ter uma plateia gigantesca. Não. A experiência da Bíblia é que Deus fala com pessoas num número reduzido. Ah, vai numa vigília, tem que ter muita gente. Não. Se tiver 2 ou 3, a Bíblia diz que Deus já se faz presente, Deus já se manifesta no lugar. Mas é fato que Ele queria ter com essas pessoas um relacionamento, para entender de fato, como se Ele já não soubesse o que estava acontecendo, para que o milagre fosse operado na vida deles. Eles entram no barco com um grande problema, mas a solução do problema estava com eles no barco. Aquela noite significava para Pedro e os seus amigos que nada de bom havia acontecido, que não havia motivo para se alegrar, que a noite havia sido de derrota. Naquela noite a mesa estaria vazia, a provisão não chegaria, as redes nas mãos de Pedro não foram capazes de vencer os obstáculos da escassez dos peixes. Os conhecimentos de Pedro, a sua experiência, não foi capaz de vencer as dificuldades. O orgulho daria lugar à vergonha, a força daria lugar à fraqueza, a alegria daria lugar à tristeza, a esperança daria lugar à decepção, a certeza daria lugar à dúvida. Lavar as redes significava que o quadro não poderia ser mudado até que Jesus entra no barco. Talvez você chegou assim. Eu não tenho motivo para me alegrar, eu não tenho motivos para comemorar. O pastor acabou de falar aqui do dia 31. Irmão, dia 31 é dia de celebrarmos com a igreja. Salvo exceções, irmão. Eu falo para a igreja sempre: tem datas que se você faltar, você está em pecado, meu filho. Por exemplo, lá faltou 2, 3 ceias, está desviado. Eita, ceia não falta. A ceia do Senhor não pode faltar, salve exceções. Dia 31, celebramos juntos um ano de batalhas, de lutas e de conquistas. Agora, algumas pessoas chegam no dia 31 se perguntando: que conquista? Que vitória? Há o que celebrar? Diante daquilo que nós vivemos, tem gente que perdeu um ente querido,
Tem gente que perdeu o emprego. Tem gente que está com a conta apertada. E eu não preciso nem ser profeta para falar isso. Se alguém tem problema financeiro, ou já passou por um problema financeiro um dia na sua vida. Porque tem profeta usando até esse jargão aí. Eis que te digo, tem gente com problema financeiro aqui. Meu Deus, não precisa de revelação para isso não. Todo mundo já passou por um problema financeiro um dia, ou perto disso. Agora estamos chegando no dia 31, e a preocupação é essa: com que celebrar? Com que se alegrar? Vamos entrar no ano novo, 2025, como que vai ser? O mundo caminha para cada vez pior. O sistema mundano, o governo, e aqui, querido, abre parênteses, estou falando de lado A ou B, irmão. A Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. Não dá para acreditar que isso vai melhorar. À luz da Bíblia, os dias serão maus. Agora, nós como igreja, nós como povo de Deus, temos sim motivos para nos alegrar. Porque como diz o texto, eu sei em quem eu tenho crido, como diz Jó. E por fim, ele se levantará sobre toda a nação. Deus poderoso. Nós já sabemos quem tem vitória, nós já sabemos o dono da vitória, nós já sabemos que a igreja vai triunfar diante de todas as questões. Essa semana que passou, o irmão perguntou: pastor, você é pré-tribulacionista ou pós-tribulacionista? Irmão, que conversa é essa? Ah, porque eu quero saber, pastor. Eu falei: irmão, você precisa saber se você está bem com Jesus ou não, se você vai ser salvo ou não. Agora, se é antes da tribulação ou se é depois da tribulação, meu irmão, todo mundo quer crer, quer acreditar que nós não vamos passar por tribulação. É claro. E aí você puxa a sardinha para o seu lado. Mas essa conversa não é para nós. A conversa é se eu estou firme com Ele ou não. Porque independente da tribulação ou não, o importante é quem vai estar comigo no meio do fogo. É quem vai estar comigo no meio da tempestade. Porque se o Senhor estiver comigo e com você, no meio do fogo e da tempestade, certamente teremos êxito nele. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, olha só, a Bíblia diz que depois que Jesus pediu para Pedro afastar o barco, ele pede para levar para um lugar mais profundo. E ele pede, versículo 4 da sua Bíblia, olha lá. Tendo acabado de falar, Simão Pedro, vá para onde as águas são mais profundas, e a todos, e lance as redes para a pesca. E Simão Pedro respondeu: mestre, esforçamos a noite inteira e não pegamos nada. Essa daqui é a resposta da maioria. Porque a palavra está sendo liberada para mim, para a sua vida. Deus está usando o homem de Deus, a mulher de Deus, o profeta de Deus para falar com você. E você fala: Senhor, na boa, nós já tentamos. Senhor, na boa, já chamei meu familiar para a igreja. Senhor, na boa, já tentei, já fiz curso, já fiz prova. Na boa. Mas Jesus está dizendo: só faça o que eu estou pedindo para fazer. O problema é que a gente fica querendo interrogar Deus o tempo todo. Irmãos, lembra de Jó quando ele foi interrogar Deus acerca das suas dificuldades, acerca dos seus problemas, acerca das suas lutas? A Bíblia diz que Jó começou a questionar a Deus, porque a paciência de Jó, o irmão que diz assim, ó, eu queria ter a paciência de Jó, é mesmo? Porque a paciência de Jó acaba no capítulo 3. Até o capítulo 2, nu eu nasci, vim do ventre da minha mãe, nu retornarei para lá, o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. A oração de Jó é essa. No capítulo 3, porque eu nasci no ventre da minha mãe, porque eu fui gerado, melhor não ter sido. E ele começa a questionar Deus. E diante dos questionamentos de Jó, a Bíblia diz que Deus se silencia. Deus não responde, porque Jó estava esperando. E aí, Senhor, não vai responder não? Porque tem gente que é assim. E aí, Senhor, a bola está contigo.
A Bíblia diz que Deus se silencia, e quando Deus abre a boca, Deus faz outras 70 perguntas para ele. Ei Jó, deixa eu te perguntar uma coisa: aonde você estava quando eu criei todas as coisas? Quando eu fiz todas as coisas? Quando eu dei nome às estrelas? Quando eu trouxe à existência aquilo que não existia? E ele começa a encher Jó de perguntas, ao ponto de Jó se recuar, dizendo: ei Senhor, já entendi, calma. Porque tem gente que quer questionar Deus. Deus é soberano sobre todas as coisas. Jesus estava dando uma palavra: Pedro, afasta o barco da margem, leva para a água profunda. Olha as suas palavras nas palavras de Pedro, versículo 5, são as suas palavras, são as minhas palavras, diante daquilo que Deus está falando conosco. Simão respondeu: mestre, esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada. Senhor, você tem que entender isso. Não vale a pena mais orar, não vale a pena mais lutar, não vale, vale sim, vale a pena. Mas Pedro, dentro do seu âmbito sanguíneo, ele também tinha uma palavra, e ele disse no complemento do versículo: mas por que és tu que está dizendo isto? Vou lançar as redes. Quem estava dizendo? O Senhor. Porque o Senhor está falando que deve lançar rede. Para mim é loucura isso. Eu sou pescador, eu tenho experiência como pesca. Meu pai era pescador, meu avô era pescador, meu bisavô era irmão, eu venho de uma família de pescadores. E o Senhor é mestre. O Senhor tem o conhecimento das coisas, mas cai entre nós, pescar não é contigo. Mas Pedro está dizendo: pela sua palavra, pela sua ordem, eu assim vou fazer. E é interessante que a palavra mestre citado no Lucas, no grego, ela se chama epístastes. Epístastes quer dizer uma palavra de comando. Pedro entende naquela hora que quem estava liberando uma palavra era alguém que tinha comando, que tinha poder, inclusive sobre os peixes daquela água. E Pedro estava dizendo assim: quem está dando a ordem é o comandante, é aquele que tem poder sobre todas as coisas, inclusive para os peixes. É por isso que na versão Almeida Corrigida Fiel, ele disse: sobre a tua palavra lançarei a rede. Porque dado uma ordem daquele que tinha poder, daquele que tinha comando, porque é assim que um general faz, ele dá uma palavra e todos obedecem, não é? Já viu um soldado dizendo assim: ah, seu general, hoje eu não estou afim não. Uma palavra, todos obedecem. Você vai para a guerra, irmão, você pode até estar com medo da batalha, mas se liberar uma palavra, você tem que ir. O grande comandante estava naquele barco, e ele estava liberando uma palavra: sobre a minha palavra, eu estou ordenando, jogue a rede. E Pedro está dizendo: sim, sobre a sua palavra, eu vou lançar a rede. E você vai entender aonde eu quero chegar com essa mensagem. A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela tem poder para atrair os peixes para aquela rede, ao ponto deles experimentarem algo sobrenatural. Eu não quero falar aqui apenas da quantidade dos peixes que foram atraídos para aquela rede. Embora a Bíblia fala de número, a questão na mensagem não é só o número pelo número, ou a quantidade, ou a qualidade, ou o tamanho do peixe,
mas o sobrenatural que estava acontecendo naquele lugar. Porque um pescador experiente havia passado uma noite inteira e não havia pescado um peixe. Mas quando Jesus fala, jogue a rede de novo, a Bíblia diz que ele pesca muitos peixes. 1 de Reis, capítulo 17, versículo 8 em diante, vai dizer que o profeta Elias, ele entra num vilarejo, numa viúva chamada viúva de Sarepta, a fim de se alimentar. E a Bíblia diz nesse texto, que quando ele chega lá, essa mulher tem apenas uma panela com poucos pães, e uma botija com pouco azeite. E depois de orar por aquela mulher, a Bíblia vai dizer nesse texto, que naquela casa não faltou mais pão, e não faltou mais azeite, porque aonde Deus entra, irmão, coisas extraordinárias acontecem. João capítulo 6, a partir do versículo 1, narra uma história sobrenatural de Deus. A Bíblia diz que havia uma multidão, 5.000 homens, e o cálculo que se faz aqui é que tinha pelo menos 15.000 pessoas naquele lugar, com apenas na mão de um homem, de um jovem rapaz, 5 pães e 2 peixes. E a Bíblia diz que Jesus dá graça, ora pelo alimento, e 15.000 pessoas se alimentam dos pães e peixes, ao ponto de recolherem 12 cestos daquilo que lhe sobrava, porque Ele é um Deus de provisão. Quando nós olhamos para a história de José do Egito, a partir do capítulo 37 de Gênesis, nós vamos ver um menino, um jovem rapaz de 17 anos, sendo vendido como escravo, sendo injustiçado pela sua casa, pela sua família, pelos seus patrões, sendo esquecido, sendo banalizado. Mas Deus havia colocado no coração dele sonhos, e depois de se passar anos, a Bíblia diz que ele é levantado no Egito, que predominava como nação naquele tempo, como o maioral. Apontam como o segundo, mas eu costumo dizer que Faraó, para fazer compra, perguntava para José o que tinha que comprar, porque José tinha a presença de Deus na vida dele, um homem que andava com Deus, um homem que vivia na presença de Deus, um homem que estava dentro de um anonimato, agora Deus o faz o conhecido, porque foi um homem que, ao invés de ficar lavando redes, resolveu viver os sonhos de Deus para a sua vida. Tem muita gente que chega no final do ano querendo apenas lavar rede. Chega, para mim deu, e fica criticando todo mundo ainda, viu gente? Eu acho que é difícil acontecer isso aqui, mas às vezes tem gente que fica criticando. Sabe de quem que é a culpa? A culpa é da igreja. A culpa é do pastor Sandro. O pastor Sandro fica inventando moda. O irmão fala que quem inventa moda é viola. Fica inventando moda, oração, jejum, eu quero é comer. Como diz um hino da harpa, eu não vim aqui para sofrer. Vocês conhecem hino? Quando eu falo isso lá na igreja, lá os irmãos já lembram das modas de viola, música secular. Irmão, eu não quero viver isso não, a culpa é da igreja, a culpa é de alguém. Não, às vezes a culpa não é de ninguém. Toda essa situação te levou a este momento, para você experimentar o sobrenatural de Deus. A Bíblia diz que um menino foi colocado na beira de um rio, chamado Moisés, para não morrer. Com 40 anos ele precisou fugir, para não morrer. E ele estava pastoreando o rebanho do seu sogro, quando Deus o chama para operar algo que se contempla e vai se contemplar para toda a eternidade.
daquilo que Deus fez na vida dele e por intermédio dele. Queridos, pessoas que ao invés de lavar rede, resolveram voltar para a margem, como Josué, que foi usado por Deus para atravessar com o povo o Jordão e vencer as batalhas. Pessoas que Deus se fez presente na vida delas, como Sadraque, Mesaque e Abednego, que estavam dentro de uma fornalha, ao qual o fogo ligado na sua máxima não os consumia. Como o leão que jejuou, aí ó, leão jejuou na Bíblia, de Daniel, não foi? Leão estava fazendo o que naquele dia? Na cova, estava jejuando, gente, estava jejuando, e é por isso que Daniel não foi morto. Tudo isso só acontece, querido, por aqueles que dão ouvido à voz de Deus, dizendo: o fato de você não ter pescado nada essa noite não é o fim da sua vida. O fato das coisas não terem funcionado como não funcionou neste ano não é o término da sua jornada. Algumas coisas não aconteceram como você gostaria que acontecesse, mas ainda não acabou. Pois eu tenho novidade para você, eu tenho novidade para a sua vida, eu tenho novidade para a sua casa, eu tenho novidade para você no âmbito profissional, eu tenho novidade para você no âmbito ministerial, eu tenho novidade para você como pessoa, eu tenho novidade para a igreja, que é minha. Irmão, pense em alguém que está interessado neste lugar, é Deus, porque a igreja é dele. Pense em alguém que está interessado em fazer crescer este lugar, é Deus. Desde sempre eu falo para os líderes: irmão, os únicos que podem atrapalhar o crescimento desse lugar somos nós. Então vamos tomar cuidado para errar menos, porque às vezes a gente inventa cada coisa, irmão. Eu já inventei cada coisa que Deus ficou fazendo assim, ó. Não, mano, isso daí você está doido, isso daí você está chapando, isso daí não serve. Às vezes nós atrapalhamos aquilo que Deus está fazendo. É por isso que nós temos que falar: Senhor, é pela sua palavra que nós vamos fazer. Se o Senhor está mandando afastar o barco, nós vamos afastar o barco. Se o Senhor está mandando jogar a rede, isso não faz sentido para mim, mas se o Senhor está pedindo para fazer, eu vou fazer, porque é pela tua palavra que eu vou fazer. A Bíblia diz que Deus traz existência àquilo que não existe. Gênesis capítulo 1, verso 1 diz que a terra era sem forma e vazia. Deus trouxe vida a tudo. Pela palavra de Deus, tudo que existe se tornou pela palavra dele. Haja, haja, haja. E para que algo extraordinário aconteça na sua vida em 2025, basta o Senhor liberar uma palavra no céu dizendo: haja. Haja isso na vida do meu filho, haja aquilo na vida do meu filho, haja isso, haja, para que você venha a experimentar algo glorioso da parte de Deus. Queridos, se você ouvir a voz de Deus, como declara Deuteronômio capítulo 28, versículo 1 e 2, se atentamente, tem um cântico que te fala sobre isso, ouvir a Deus e os mandamentos teus, o Senhor inclinará os teus ouvidos e os abençoará. Agora olha que interessante, que o versículo continua dizendo, o entendimento é quase esse, o cântico fala sobre isso: não sou eu que vou correr atrás das bênçãos, são elas que me alcançarão. Porque tem gente que vive correndo atrás de bênção, não é? Quando você resolve viver em conformidade à vontade de Deus, são as bênçãos de Deus que te alcançam. Querido, eu fui chamado aqui nesta manhã no objetivo único de falar para você que chegou neste lugar, nesse ambiente, ou que está nos assistindo, que muitos deixaram de pescar, muitos deixaram de cumprir aquilo que Deus chamou para fazer, estão lavando redes,
E esta manhã o convite é esse: você precisa parar de lavar rede. Você precisa parar de ficar choramingando o leite derramado. O pastor Sandro disse que eles vão romper. Na igreja, irmão, nós estamos a 700 por hora. Eu já fiz a agenda de 2025. É com os dois pés na porta, irmão. Fiz uma reunião com a liderança. O pastor Sandro já me conhece das minhas loucuras lá. Falei assim, ó, nós vamos fazer isso. Irmão, vamos saquear o inferno. Quem está comigo? Quem não está, pode procurar outro lugar. Quem está comigo? Aqui não é para frouxo, não. Aqui é para quem quer romper. Quem está? Eu estou, pastor. Está mesmo, irmão? Está falando fino, irmão? Vai. Eu estou, pastor. Então vamos. Porque há coisas gloriosas de Deus para as nossas vidas. E não é porque eu sou merecedor, porque eu não sou merecedor de nada. Não é pela minha capacidade, porque não existe capacidade nenhuma em mim. É por aquele que nos chamou para fazer, é por aquele que quer abençoar, é por aquele que tem prazer em derramar sobre as nossas vidas. Há muito que romper, querido, há muito que ser feito. As frustrações precisam ser deixadas de lado. E para esse ano de 2025, você precisa viver o sobrenatural de Deus. Para isso você precisa dar passo de fé. Qual é o passo de fé? Parar de lavar rede. Enquanto você está lavando, você olha para o irmão do lado assim. Você viu, irmão, que luta, que tribulação, que prova. Não, as lutas me trouxeram até este momento. As provas me trouxeram até este lugar, para contemplar o sobrenatural de Deus. Se Pedro tivesse pescado, se Pedro, Tiago, João tivesse pescado peixe aquele dia, eles não estariam experimentado o sobrenatural de Deus na vida deles. Eles não seriam talvez chamados para serem pescadores de almas, porque melhor do que pescar peixe, e com todo respeito aos pescadores de plantão, é pescar almas para Jesus. Eles foram angariados para aquilo que seria a maior de todas as comissões mundiais da terra, a comissão do evangelho, do reino dos céus. Eu quero que você fique de pé, por favor. Eu quero te conduzir a uma oração. Louvor, se puder chegar aí. Profetizando. O que o pastor falou acerca desse assunto? O que eu falei é que uma palavra pode ser liberada para você hoje, acerca da sua casa, acerca da sua família, acerca dos seus negócios, acerca da sua saúde. Teve gente que lutou o ano inteiro com a saúde. Irmão, eu tenho 2 hernias de disco, bico de papagaio, irmão, tem tudo aqui. Lutou. Vai fazer o que, irmão? Eu continuo crendo que Deus pode operar a qualquer momento. Porque quem criou todas as coisas foi Deus. Eu aprendi com o apóstolo Paulo, e aqui eu não estou me gabando, eu aprendi à luz da sua palavra, que a graça de Deus é que me basta. Se até Jesus voltar e eu continuar com ela de disco, bico de papagaio, irmão, não tem problema. A questão é, eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei quem é o meu Deus, quem é o meu Senhor. Eu sei aquilo que Ele está por fazer na minha vida. Essas semanas, pastor Sandro, nós recebemos umas palavras vindo da parte de Deus, daquilo que Deus já está fazendo na igreja. Eu sempre disse isso. Alguns que estavam perto falaram assim, ó, parece que o pastor não está contente nunca. Eu falei, irmão, aquilo que diz respeito ao reino. Nós estamos numa região de 4 bairros. Olha o tamanho dessa região que vocês estão aqui. Quantas milhares de pessoas ainda não foram alcançadas para Jesus? Até que o último seja salvo, irmão.
nós vamos bater de frente com o inferno, com o diabo. Nós vamos fazer isso com Deus, em Deus. Deus quer usar pessoas, Ele não usa métodos, Ele usa pessoas. Ele quer levantar nessa casa homens e mulheres cheias dEle, cheios da presença dEle. Ele distribuiu dons, Ele distribuiu talentos, a fim de que sejam utilizados para a glória dEle. O talento não é para ser enterrado, o talento é para ser utilizado. Deus está levantando neste lugar pessoas para propagar a sua palavra. Há ministérios que ainda não foram criados na igreja, que Deus já colocou no coração de pessoas que estão aqui e precisam startar isso nesse ano. Há muito que ser feito. A sua casa precisa ser transformada por inteiro. Diga aleluia. O seu pai, a sua mãe, o seu irmão, o seu primo, eles precisam ser salvos, e você é ferramenta de Deus para isso. Deus quer te abençoar no seu trabalho. Deus quer abrir uma porta nova para você. O seu dízimo, a sua oferta, a sua fidelidade, Deus quer isso na casa. Quem abre porta é Deus, quem fecha a porta é Deus. Deus quer abrir porta. Deus quer te colocar em lugares que você jamais sonhou. Como a oração de Ana: me tira de um monturo e me fez assentar entre os príncipes da terra. É isso que Deus quer fazer com você. Você vai pisar em lugares em 2025 que você vai olhar e vai dizer: Senhor, só o Senhor para fazer isso mesmo. Só o Senhor para fazer isso mesmo. Se não fosse o Senhor, eu não teria isso. Ele quer fazer, Ele está fazendo, mas você precisa dar um passo, dizendo: Senhor, nessa manhã eu quero parar de lavar rede, eu quero parar de reclamar, eu quero parar de resmungar. E dado a sua palavra, eu vou voltar a lançar as redes. Tem gente aqui que quer voltar a lançar as redes. Eu quero orar por você. Se você talvez voltou a lavar rede, se você chegou nesse final de ano, como nós falamos com os colegas, vivendo derrota, essa manhã Deus te convida para uma grande vitória. Tem alguém aqui que gostaria de vir ao altar e voltar a jogar rede? Tem alguém? Se tem alguém, vem aqui na frente. Isso é só para valente, gente, não é para qualquer um não. Tem alguém? Pode vir aqui na frente. Pastor, eu quero voltar a jogar rede, eu quero lançar. Tem alguém? Todos fechem seus olhos, por favor. Eu quero viver o sobrenatural de Deus nesse ano de 2025. Eu quero viver o novo do Senhor. O novo do Senhor. O novo do Senhor. Me ajuda, ó Pai. Me ajude, ó Deus, a viver aquilo que o Senhor tem para mim. As decepções, os medos não vão me destruir. O altar está aberto para aquele que quiser receber essa oração, aquele que quer romper. Eu quero romper no ano de 2025. Eu quero romper. Quero romper. Algumas coisas não funcionaram em 2024, mas 2025 vai ser diferente. Eu quero romper. Aleluia. E eu já vou orar por você que está no seu lugar, você que está nos assistindo, por uma palavra liberada ao seu coração nesta manhã, dizendo: meu filho, minha filha, eu quero fazer algo novo na sua vida. Eu quero fazer algo novo na sua casa. Eu quero operar libertação, cura, renovo, mudança de vida. Eu quero fazer isso, Senhor. Não tem a ver comigo, é com o Senhor é que pode todas as coisas. O Senhor é o mesmo, o mesmo.
o Deus que tudo pode fazer. E nós estamos aqui diante da Tua presença, Pai. Tem coisas que os nossos olhos não contemplaram neste ano, mas que certamente veremos em 2025. O nosso familiar dentro da sua casa te servindo, meu ministério rompendo, no âmbito profissional as coisas funcionando. Senhor, eu idealizei um sonho para minha casa, um sonho para minha família que ainda não se cumpriu. Não, até hoje não se cumpriu, mas há uma palavra aqui nesta manhã, que os meus sonhos serão realizados no Senhor. O Senhor deu um sonho para José, e o sonho foi realizado, e o Teu nome foi glorificado. Meu Deus, ouve o clamor deste lugar, ouve o clamor das pessoas que estão nessa casa. Nos ajuda, Senhor, a fixar os nossos olhares ao Senhor, a nossa mente, o nosso coração ao Senhor. Nos ajuda, Pai, a viver uma nova história, porque uma nova história o Senhor tem para nós. O Senhor tem uma nova história para a minha vida. O Senhor tem uma nova história para esta igreja. Diga amém. O Senhor tem uma história nova para a sua vida. Diga amém. O Senhor tem uma história nova para a sua casa, para a sua família. Diga amém. O Senhor tem uma nova história para aqueles que estão com você. Diga amém. O Senhor tem uma nova história para este bairro, para esta região. Oh, o Senhor tem uma nova história a ser escrita. Louvado seja o Teu nome, louvado seja o nome do Senhor, o nome que está acima de todo nome. Pai, nós Te engrandecemos nesta manhã, nós Te adoramos nesta manhã, pois reconhecemos aqui o Teu senhorio, a Tua bondade, a Tua graça, o Teu amor para conosco. Fiel é o Senhor, Pai. Toca cada um dos Seus, aqueles que vieram aqui na frente, aqueles que ficaram no seu lugar, aqueles que estão nos assistindo. Que o Senhor esteja tocando a cada coração, a cada vida, meu Pai, a fim de que eles deixem de lavar redes, parem de lavar redes e voltem a lançá-las pela Sua palavra, pela Sua palavra. E a Sua palavra está sendo liberada aqui. Volte a lançar redes, volte a lançar redes, volte a lançar redes. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Amém. Deus não rejeita a oração, oração é alimento. Nunca vi um justo sem respostas ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende Suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade os céus. Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem Ele confia. Caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, tua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor.
gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Aleluia, glória a Deus. Palavra maravilhosa que nós recebemos. Talvez hoje seja o dia que a gente precisa fechar um círculo velho e começar um novo. O ano está acabando e eu falei no começo que como a gente começa é como vai ditar o nosso final, a nossa caminhada. Talvez você entrou aqui nessa manhã e não sabia qual era o propósito do Espírito Santo trazer você aqui nessa manhã. Mas a palavra de Deus diz que Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Você ouviu essa palavra? Talvez você entrou aqui desmotivado, mas ouviu essa palavra aqui e você creu nessa palavra. A Bíblia diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Você pode sair daqui com a sua vida mudada. Eu quero fazer um convite para você nessa manhã. Você que entrou aqui, você sabe que Jesus falou no teu coração, que o Espírito Santo Ele está te direcionando a viver um sobrenatural, a viver um novo de Deus na tua vida. E você entrou aqui e diz assim: pastor, eu quero nessa manhã, eu quero entregar minha vida para Jesus. Eu não quero simplesmente lavar a rede como alguém que está desistindo, que teve um ano frustrado, mas eu quero lançar a rede. E o mar de possibilidades que Deus tem para a tua vida em 2025 é muito grande. Então eu vou fazer um convite especial para você. Você que entrou aqui nessa manhã e quer entregar a vida para Jesus, quer aceitar Jesus como Salvador da sua vida, você quer voltar para Jesus, levante a sua mão. Eu quero orar por você. Você que quer entregar a sua vida para Jesus, eu quero orar por você. Quer entregar a vida para Jesus? Vem cá, eu quero orar por você. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Tem mais alguém aqui nessa manhã que quer entregar a vida para Jesus,
quer voltar para Jesus e dizer: Senhor, porque a Bíblia diz assim que as coisas velhas se passaram e tudo vai se fazer novo na tua vida. Vai haver um mar de possibilidades. Aleluia. Pedro achava que já tinha esgotado ali, lançado a rede a noite inteira e não tinha conseguido nada, tinha esgotado o seu recurso, a sua fé. Mas Deus nessa manhã, Ele está dizendo para você: existe um mar de possibilidades se você somente crê naquilo que eu tenho para a tua vida. Então você que quer entregar a vida para Jesus, levante a sua mão assim bem alta. Eu quero orar por você. Você que quer voltar para Jesus nessa manhã, aproveita, terminando o ano, é um novo começo na tua vida, é verdadeiramente uma nova história na tua vida. Se você quiser mudar a tua vida, a tua história, entregar a tua vida para Jesus: pastor, eu quero aceitar Jesus como o único e Senhor e Salvador da minha vida, levante a sua mão bem alta. Eu quero orar por você. Amém? Glória a Deus. A Bíblia diz: existe um tempo para todas as coisas. A gente tem que entender o tempo de Deus. E o tempo de Deus para nós não foi ontem, não é amanhã. O tempo é hoje. Deus não trabalha no amanhã, Deus não trabalha no ontem, Deus trabalha no hoje. Amém? Hoje, já quando eu levantei da minha cama, a primeira coisa que eu aprendi, eu já sabia, mas eu ouvi alguém falar durante essa semana: quando você acordar, a primeira coisa que você fala é: obrigado, Senhor. Então quando eu desci da cama, porque eu desço assim, escorregando devagarinho da cama, assim, bem para cair de joelho, eu vou bem devagarzinho, bem preguiçoso assim. Aí quando eu caí de joelho, eu falei: Senhor, obrigado por esse dia. E ali eu sentia ser uma presença, só pelo simples agradecimento por estar vivo. Amém? Você fez a melhor escolha da sua vida. E eu quero profetizar na tua vida que o teu 2025, na verdade 2025 não, porque o ano não terminou ainda, que a partir de hoje Deus tem uma nova história na tua vida, no nome de Jesus. Amém? Pai, em nome de Jesus, estenda suas mãos. Pai, em nome de Jesus, eu oro neste momento pela vida da Shirley, Pai. Deus, até hoje ela tinha caminhado com as suas forças, mas a partir de agora ela vai caminhar na força do Senhor. O Senhor vai colocar uma alegria poderosa no coração dela, porque a tua palavra diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, em nome de Jesus, Pai, começa a colocar uma alegria na vida da tua serva agora, Pai. Que teu Espírito Santo venha sobre a vida dela, Pai, em nome de Jesus, Pai. Deus, eu sei que existe uma festa no céu, ó Pai, porque a Shirley entendeu, ó Deus, que o Senhor, a partir de hoje, vai ser o único Senhor e Salvador da sua vida. Perdoa, meu Deus, os seus pecados, ó Pai. Escreve, ó Deus, o seu nome no livro da vida, ó Deus, e começa uma nova história, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós a recebemos como o Senhor está recebendo no céu. Na nossa família oitava aqui, ó Pai, que o Senhor possa derramar da tua graça, que o Senhor possa derramar da tua presença sobre a vida dela, Pai. Deus, eu profetizo que a partir de hoje é uma nova história na vida da tua serva, no nome de Jesus. Amém? Shirley, deixa eu falar uma coisa. Bem-vindo a uma família. Nós queremos que você faça parte da sua família. Amém? Uma família que Deus te preparou para esse dia. E eu queria que você virasse e você conhecesse a nova família que Deus te colocou. Se você andava hoje, até hoje, sozinho, hoje você tem um Pai, o Filho e o Espírito Santo. E tem uma família aqui na terra que Deus colocou para nós caminharmos juntos. Dá uma olhada aí pro povo aí. Aleluia! Deus abençoe. Aleluia. Glória a Deus. Acompanha a pastora Silvânia. Com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor.
pode aplaudir o nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, pastor Eduardo. Deus abençoe. Obrigado, Deus abençoe. Pessoal, que Deus abençoe a sua vida. Quarta-feira nós estaremos aqui. Colocou aqui. Desculpa, irmão. É que eu não é desculpa. Eu falei para ver se vocês estão atentos. Porque pastor não erra. Então eu convido você para estar conosco no culto da virada, 21 horas. Vai dar tempo para você ir para casa. Fica tranquilo, tá bom? E no mais, aproveita o domingo com a família. Aproveita o domingo com a família. Que seja um domingo extraordinário. Vai curtir, vai ficar com a família. Deus abençoe. Quem tem que estar aqui à noite é o pastor. Você já aproveitou com Deus, agora aproveita com a sua família. Estenda suas mãos em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por essa palavra, Deus, abençoada. Essa palavra que nos empoderou. Que o Senhor continue abençoando a vida do pastor Eduardo, a vida da sua esposa, da sua família, a igreja que ele é pastor. Abençoa também a tua igreja, Senhor. E que a graça de Deus Pai, que a consolação do Espírito Santo de Deus e o amor de Jesus esteja no seu, no meu e no nosso coração. Se você crê, diga amém. Cumprimente aí pelo menos umas 10 pessoas. Vai na paz do Senhor.